Fácil. Jesus é a pedra angular. 1 capítulo 2, versos 6 a 8, diz assim: Porquanto também a Escritura contém. A Escritura contém. E assim para vós, os que credes, ele é precioso, mas para os desobedientes, a pedra que os construtores reprovaram, essa mesma foi feita principal da esquina e uma pedra de tropeço. Uma pedra de tropeço e rocha de ofensa. Também para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Aqui vemos que Jesus, na sua primeira vinda, é comparado a uma pedra poderosa, pedra angular, a pedra angular, pedra na cabeça desse. Jesus é uma rocha de ofensa, pedra de escândalo. Aí você vê os dois grupos, né? Trigo e joio. Tá? Então, nessa primeira parte, vemos que Jesus é a pedra angular. Jesus também é a rocha. Em Mateus capítulo 16, verso 18, lemos: E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha, que é a própria palavra, a declaração que Jesus em 1 Coríntios 10, 4, lemos: E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguia, e essa rocha era Cristo. Ah, eu sei que na atualizada modificaram esse texto, né? Que o seguia e a pedra é Cristo. Mas na original, na versão original, na versão fiel, aqui temos a rocha espiritual. Mas para dizer, olha, a pedra de Daniel é a mesma pedra de 1 Coríntios, capítulo 10. Bom, é uma versão adulterada, né? É fácil, né? Mas uma versão fiel, Bíblia fiel, você vai encontrar a rocha espiritual. E a rocha era Cristo. Em Salmo 62,
versos 5 e 6. Lemos. Minha alma espera somente em Deus, pois minha esperança é viva. E a minha, eu não sei. Cada rocha, cada perante uma montanha. Então você vê cada rocha, isso é impressionante. Não uma pedrinha, não. Não uma pedra, mas uma rocha. Uma estrutura tão firme, né? Algo inabalável. Então, a ideia de rocha mostra poder, força, refúgio. Pedras, pedras vivas, menores do que as rochas, né? Pedras vivas, né? Chegando-vos para ele como uma pedra viva, provada de fato pelos homens, mas eleita por Deus e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados em uma casa espiritual, um sacerdócio para oferecer a Deus, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, os cristãos são comparados também a pedras vivas. Cristo como a pedra angular, maior, né? A pedra que sustenta o edifício. Em outras palavras, ele é a rocha que mantém toda a estrutura, toda a igreja. E nós somos pedras vivas. A igreja também pode ser comparada a uma pedra esmagadora. Pedra muito poderosa. Então você vê que Jesus é a pedra angular, ele é a rocha da nossa salvação, né? Cristãos são comparados a pedras vivas e a igreja é comparada, como um todo, a uma pedra esmagadora. Isso está em Zacarias, capítulo 12, versos 1 a 3. O peso da palavra do Senhor sobre Israel. Diz o Senhor, que estende os céus. O que estende... Um pouquinho aqui. A internet está muito estável hoje, muito, muito estável. O que estende o céu. E que estabelece o alicerce da terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que farei de Jerusalém uma taça de tremor por todos os povos ao redor, quando estiverem no cerco contra Judá e contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, e todos os que a carregarem serão cortados em pedaços, embora todo o povo da terra se reúna contra ela. Vemos claramente que aqui, Jerusalém, a igreja, é comparada a uma pedra poderosa, muito forte, né? Aqui, até agora, no nosso estudo, estamos mostrando que a palavra pedra não é só para Jesus.
também é aplicado aos cristãos e também à igreja como um todo. Uma pedra poderosa. Agora vamos continuar o nosso estudo. Veremos que a pedra de Daniel capítulo 2 não está se referindo à volta de Jesus. Isso que vamos demonstrar agora. A pedra de Daniel capítulo 2 não se refere à volta de Cristo. É outro incidente. É outro evento, viu? Então vamos nos esforçar agora nesses próximos minutos provar que essa pedra é outro evento. Tá bom? Vamos ver aqui alguns textos. A pedra angular esvazia a terra. É a primeira coisa que vamos ver. Jesus, na sua volta, ele é a pedra angular, ele vai esvaziar a terra. Em 1 Tessalonicenses 4, versos 15 a 18, diz, 16 a 18, diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos, permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Verso 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 a 18. É claro que Jesus, na sua volta, ele não vai estabelecer reino aqui, agora, na sua volta. Aliás, ele vai esvaziar a terra. Não estabelecer reino aqui. Ele vai esvaziar a terra. Então, esse é o primeiro passo, o primeiro ponto que nós precisamos esclarecer. Tá? Outro ponto, vamos agora em 1 Coríntios 15, 51 a 54. Eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. É um momento, é um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e isto que é mortal seja revestido da imortalidade. Quando esse corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade, isto que é mortal tiver sido revestido de imortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. Então Jesus volta, ressuscita os santos mortos, né? Transforma os santos vivos e nos arrebata para o céu. E a terra fica, e os ímpios mortos pelo resplendor da sua glória. Os ímpios mortos. E o que acontece com a terra? Ficará vazia. A terra ficará vazia na volta de Jesus. Em Jeremias capítulo 4, nós encontramos esta afirmação profética. E deixa bem claro que Jesus, na sua volta, esvaziará a terra. Em vez de estabelecer algum reino, ele vai esvaziar a terra. Ok? Vamos ver isso agora. Vamos ler Jeremias capítulo 4, versos 23 a 27. Eu observei a terra e eis que era sem forma e vazia, e os céus não tinham luz. Eu observei os montes e eis que tremiam, e todas as colinas estremeceram. Eu observei e vi que nenhum homem havia, e todos os pássaros dos céus haviam fugido. Eu observei e vi que o lugar frutífero era um deserto, e todas as cidades dali estavam demolidas,
a presença do Senhor e por sua violenta ira. Pois assim diz o Senhor, a terra toda será desolada, contudo eu não a destruirei totalmente. Então Jesus, na sua volta, em vez de estabelecer reino, aqui ele vai esvaziar a terra. A terra ficará esvaziada. Ok? Dos seus habitantes, os mortos ressuscitam, os mortos vivos, os santos mortos ressuscitam, os vivos transformados, os ímpios vivos serão aniquilados na sua presença, e os ímpios mortos não ressuscitarão, só depois do milênio. Só depois do milênio. Então, é bem claro isso aí. Fique bem claro, porque isso é o beabá do adventismo. E você vai ver por que eu estou falando tudo isso. Muito bem, vamos ver aqui em 2 de Pedro, né? Capítulo 3. Mas os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra, estão reservados para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia é para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o Senhor não é tardio a respeito da sua recompensa, da sua promessa. Ainda que alguns homens a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum homem se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos hão de derreter com calor intenso, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aqui você vê na volta de Jesus, os elementos serão desfeitos, né? A terra ficará vazia, né? A terra o mundo e suas obras serão, né, desfeitas, né? Tudo desfeito. Somente os santos escaparão, subindo para o céu, passar umas férias de 1000 anos com Jesus. Então fica bem claro que a pedra angular, Cristo Jesus, não estabelecerá nenhum reino aqui na terra por ocasião da sua segunda vinda. O reino eterno será estabelecido na nova terra depois do milênio, ou seja, depois dos dias dos reis de Daniel 2. Vamos mais devagar. Ou seja, depois dos dias dos reis de Daniel 2. Então, Jesus, na sua vinda agora, não estabelecerá nenhum reino aqui na terra. Mas, como entender essa pedra de Daniel 2, então? Porque a pedra de Daniel 2, Daniel deixa bem claro que nos dias destes reis, os reis dos dedos, o Deus do céu estabelecerá um reino que nunca será destruído, e o reino não será deixado para outro povo, porém quebrará em pedaços e consumirá todos estes reinos e permanecerá para sempre. Amém. Então, Daniel diz, nos dias dos reis dos dedos, da grande estátua, o Deus estabelecerá o reino. Os dias desses dedos aqui, que é o mundo presente, né, da grande estátua. Então, nos dias deles, Deus estabelece um reino, né? E alguns interpretam essas palavras de Daniel como sendo que Jesus volta e estabelece seu reino aqui, mas Jesus não estabelece o reino aqui quando voltar. Ele vai tirar o seu reino daqui, sua igreja, vai levar a igreja para o céu, passar 1000 anos. E como entender isso agora? E nos dias desses reis, destes reis, os dedos, o Deus do céu erguerá um reino que nunca será destruído, e o reino não será deixado para outro povo, porém quebrará em pedaços e consumirá todos esses reinos e permanecerá para sempre. Então, aqui você vê um reino. Deus estabelecendo um reino aqui na terra nos dias destes reis. E muitos acreditam que seja o reino de Jesus na sua volta. Mas não, irmão. Aqui é o início do reino da glória.
é o início do reino da glória. Deus levantando sua amada igreja com a mensagem do alto clamor, como vamos ver na continuação. E aí inicia-se o reino da glória, o qual será completo na volta de Jesus. Vamos em Daniel capítulo 2, 45, e vamos responder a uma pergunta pertinente. De onde vem a pedra? Essa pedra vem de onde? Alguns dizem, vem do céu. A pedra de Daniel 2 vem do céu. Mas vamos deixar que Daniel responda a essa pergunta. Assim como tu observaste que a pedra foi cortada do monte. De onde foi cortada? Do monte, sem mãos. E que ela quebrou em pedaços o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez conhecido ao rei aquilo que acontecerá doravante. O sonho é certo e a sua interpretação correta. Agora, profeta Daniel, o que significa o monte aí que você menciona, do qual a pedra será cortada? Então, Daniel 9, 16 responde. Esse monte é o próprio povo de Deus. É o povo de Deus, a sua igreja. Daniel mesmo vai comparar a igreja de Deus a um monte. A um monte, né? Ao monte de Deus. Né? Você está ouvindo aqui? Estão me ouvindo, irmãos? Se vocês estão ouvindo, ou manda uma mensagem no WhatsApp ou que estão ouvindo. Amém. Vamos continuar aqui. Vemos claramente que a pedra é cortada de um monte, vem do monte. E Daniel diz que o monte é o próprio povo de Deus. Ó Senhor, conforme a tua justiça, suplico-te, desvia a tua ira e a tua fúria da tua cidade, Jerusalém, teu santo monte, porque por nossos pecados e pelas iniquidades dos nossos pais, Jerusalém e teu povo tornaram-se uma desonra para todos os que estão ao nosso redor. Então, Daniel compara o povo de Deus a um monte. E isso nós podemos ver em Isaías também, Isaías 56, eu os levarei, né, a meu santo monte, né? Porque a minha casa será chamada uma casa de oração para todos os povos. Santo monte, casa de oração, é a igreja do Senhor. Isaías capítulo 2 também compara a igreja de Deus ao monte, né? Que Deus vai estabelecer no cume dos montes. O monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes. Será exaltado acima das colinas e todas as nações fluirão em direção a ele, ao monte. Então, a casa, a igreja do Senhor. Então, a pedra foi cortada do monte nos dias desses reis. Ou seja, o monte, veja bem aqui, nos dias desses reis, o Deus do céu irá erguer um reino. Verso 44. Que nunca será destruído, e o reino não será deixado para outro povo, porém quebrará em pedaços e consumirá todos esses reinos e permanecerá para sempre. Assim como tu observaste que a pedra foi cortada do monte, sem mãos, e que ela quebrou em pedaços o reino, o ferro, o bronze, o barro, etc, etc. Então, amados irmãos, o reino é a pedra. A pedra quebra igual o reino. Assim como tu observaste. É um português claro, né? O Deus nos dias desses reis, o Deus do céu erguerá um reino. Aí no próximo verso, assim como tu observaste que a pedra foi cortada do monte, sem mãos, e que ela quebrou em pedaços. Então, o que a pedra vai fazer? É o mesmo reino. Ou seja, Daniel interpreta que a pedra é o reino. Comentaristas bíblicos interpretam que a pedra é o rei do reino. Eles dizem que é o rei, que é Jesus. Jesus é o rei. Jesus não é o reino. Jesus não é reino. Jesus é o rei. E vamos provar que o reino, que é a pedra,
vai se transformar em um grande monte. Então, como tu vai dizer aqui, ó? Pergunta, de onde vem a pedra? Resposta, aqui está a imagem, a resposta. Vem do monte, na terra. Ah, irmão, esse monte está no céu. Daniel não menciona céu aí. Daniel não diz que a pedra vem do céu, que o monte está no céu. Alguns comentaristas bíblicos acham que esse monte é o Monte Sião que está lá no céu, e essa pedra é Jesus que vai ser cortada do céu. Cortada do céu. Já pensou uma coisa dessa, gente? Jesus sendo cortado lá do céu? Fica esquisito, né? E essa pedra vai crescer, vai encher toda a terra. Como explicar Jesus se enchendo, se inflando para encher toda a terra? Ah, não é o poder de Cristo que vai encher a terra. Isso é mentira. Veja, irmãos, vamos. Você crê na Bíblia? Onde você vê que essa pedra vem do céu? Pega a Bíblia, pegue. Me prove que essa pedra está descendo do céu, na visão de Daniel. Não. Daniel viu os reinos ali. Olha os reinos aqui. Babilônia, aqui na terra. Medo-Pérsia, aqui na terra. Grécia, aqui na terra. Roma, aqui na terra. Os dedos dos pés, aqui na terra. E o monte, aqui na terra. Bate a estátua, aqui na terra. E a pedra, a pedra que vem do monte, aqui da terra, bate a estátua, que está aqui, e a pedra, na terra, torna-se um grande monte. Vou provar isso agora. Verso 34. Daniel 2, 34 e 35. Que você pode ler junto com os versos 44 e 45. Né? A explicação dos 34 e 35 está nos 44 e 45. Já explicamos, já lemos, né? O 44 e 45. Agora vamos 34 e 35. Tu viste que uma pedra foi cortada sem mãos, a qual golpeou a imagem sobre os seus pés, que eram de ferro e barro, e os quebrou em pedaços. Uma pedra, né? Então, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram quebrados em pedaços juntamente e tornaram-se como a palha das eiras do verão, e o vento os carregou para longe, de modo que nenhum lugar foi encontrado para eles, e a pedra que golpeou a estátua tornou-se um grande monte e preencheu toda a terra. Agora, onde está esse monte? Onde está essa pedra? E onde está essa imagem? Todos aqui na terra. Aqui na terra, irmão. Aqui não tem assim questão lá do céu aqui. A imagem, onde ele viu a imagem? Aqui na terra. E os reinos da imagem? Aqui. E o monte que preencheu toda a terra? Olha, não diz que a pedra tornou-se um grande monte subindo para o céu. Não, irmão. Não. O monte aqui na terra. A pedra aqui na terra. Aqui está a imagem. Aqui. Isso que Daniel viu. Está vendo aqui a imagem? Coloca um joiozinho aqui se você está vendo a imagem aqui. Está vendo aqui essa imagem? Gostou também dessa imagem? Você gostou dessa imagem aqui? Olha só. Essa imagem vem aqui da verdadeira interpretação. Nada céu aqui. Pessoas que dizem, a pedra vem do céu. Não, está adulterando, uma tentativa de adulterar a profecia de Daniel. Daniel não falou que a pedra vem do céu. Se fosse do céu, ele dizia, tu observaste até que uma pedra foi enviada do céu. Porque quando é do céu, ele é do céu. Né? Ele viu o anjo Gabriel vindo do céu. Quando é do céu, ele menciona, ele diz, Daniel não era um louco. Se a pedra tivesse vindo do céu, ele teria dito, tu viste até que uma pedra vindo do céu bateu a estátua. Isso que diz comentaristas bíblicos. Nós não podemos estar seguindo comentaristas bíblicos. Tem que seguir o profeta. O profeta Daniel diz que a pedra foi cortada do monte, como você está vendo na imagem. Uma bela imagem ilustrativa, que mostra, né? De onde vem a pedra.
Tá certo? Então, não siga homens. Siga a palavra de Deus. Né? Siga a palavra. A palavra nunca falha, irmãos. Nunca falha. Graças a Deus, a sua palavra nunca falha. Ok, continuando aqui. Então, aqui a pedra se torna um grande monte. Percebe que a pedra foi cortada do monte? Verso 45. Percebeu isso? Assim como tu observaste que a pedra foi cortada do monte. Ou seja, este monte, do verso 45, é contemporâneo dos dedos, os reis dos dedos, né? Os reis dos dedos. É contemporâneo, existe no mesmo período. Na hora de a pedra bater neles, ela foi cortada do monte nos dias desses reis. Nos últimos dias. Nos últimos dias dos reis desse mundo. Tá? Então, este monte simboliza a igreja de Deus. A igreja da qual vem a pedra. E essa pedra não é nada mais, nada menos que um pedacinho, um pedaço, uma partícula do monte. E comparado uma pedra, né, a um monte, você vê que a pedra é menor. Só que a pedra cresce e se torna outro grande monte. Ou seja, essa pedra, esse monte ali, que você está vendo ali no verso 45, é o monte que representa a igreja de Deus, o reino de Deus nos dias desses reis, que é a sua igreja. E a pedra será cortada da igreja. Daniel 9:16. Isaías 2:2. Isaías 56, verso 7, que é o monte da casa do Senhor. Então, a pedra será cortada do monte da casa do Senhor, da sua igreja. Vai ser cortada dali e enviada com poder para esmagar os reinos desse mundo com uma mensagem, com algo divino, uma pedra cheia do Espírito Santo. Tá bom? Esse que vai fazer, esse é o trabalho da pedra. É cortada do monte e a pedra na terra, não voando, ou no céu, não. A pedra na terra se transforma em um grande monte. Torna-se um grande monte. Irmãos, pegue a Bíblia, por favor, pegue sua Bíblia. Aqui você vê dois montes. Um monte de onde foi cortada a pedra não é mais mencionado. Ou seja, Deus tirou o trigo. Deus faz uma separação no monte da sua casa nos dias desses reis. Deus faz uma separação. E esse monte cai, o restante cai no esquecimento. O restante é joio. Sim. É a mesma coisa dizer que é o 9, em outras palavras. Deus corta, Deus intervém, liberta essa pedra do montão, né, do monte, e envia ela com uma mensagem que vai esmiuçar Babilônia no alto clamor. Sim, irmãos. Essa é a verdadeira interpretação de Daniel. O monte da casa do Senhor, nos últimos dias, daí sai dali uma pedra. E essa pedra cresce. Em outras palavras, você pode, assim, combinar perfeitamente a mensagem dos 144 mil, trazendo uma grande multidão de Apocalipse 7, verso 9. De todas as nações, povos e línguas. De todo o mundo. É nesse contexto que a pedra pequena no início torna-se um grande monte à medida que vai pregando o evangelho no mundo inteiro. Agora, as pessoas podem perguntar, mas, irmão Leonel, como explicar que essa pedra que simboliza a igreja de Deus, né, um remanescente da igreja remanescente, um remanescente do povo de Deus, uma partícula, como explicar que eles vão esmiuçar esses reinos? Bom, você não deve esquecer que isso aconteceu com, também um dia, isso aconteceu com o reino de Deus
com os israelitas na sua saída do Egito. Todos os povos que se levantaram contra o movimento do primeiro êxodo foram eliminados. E todos os acãs que participavam desse movimento também foram eliminados. Tanto as nações incrédulas, como os cananeus, as nações dos cananeus, Sião, o Gog, de Bazã, Jericó, a pequena cidade de Ai, né, por causa de Acã, os israelitas fugiram, depois Deus eliminando o Acã, aí a cidade foi conquistada. Então, qualquer nação que se levantou contra os israelitas foram destruídos. Todos que se levantaram contra os israelitas foram destruídos. Pelos juízos, principalmente pelos juízos de Deus. Veja os terríveis juízos na terra do Egito. Veja como Deus colocou os exércitos dos israelitas para marchar vitoriosamente rumo na possessão da terra prometida. Então, agora, no estabelecimento do reino, nos dias desses reis, como diz Daniel, Deus também tornará sua igreja vitoriosa. Poderosa, poderosa. E qualquer povo ou nação que se levanta contra essa igreja será esmiuçado. Não vai poder subsistir diante do povo de Deus. Aqui, vamos agora em Isaías capítulo 11. Eu creio que está ficando bem claro. Ficou bem claro. Eu quase esquecia. Você lembra que Jesus, na sua volta, ele esvazia a terra? Não é isso que nós lemos aqui? Né? Jesus, a pedra angular, Jesus Cristo, na sua volta, esvazia a terra. É isso, né? Aqui, 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4, Jeremias 4, ele viu a terra sem forma e vazia. Também Pedro, 2 de Pedro, capítulo 3, 7 a 10. Jesus, na sua volta, vai esvaziar a terra. E a pedra enche a terra nos dias desses reis. Mas quando que Jesus vai estabelecer o seu reino eterno aqui na terra? Só depois do milênio, na sua terceira vinda. Na primeira vinda, ele morreu por nós. Na segunda vinda, ele esvazia a terra, levando-nos para umas férias de 1000 anos. Glória, maravilha, né? 1000 anos com ele no céu. E na sua terceira vinda, ele vai estabelecer o seu reino eterno aqui. Eterno. Mas na sua vinda, agora, ele esvazia. Mas Daniel diz que nos dias desses reis, o Deus do céu estabelece um reino e diz que esse reino é a pedra. E a pedra vem do monte. E a pedra aqui na terra, não no céu, torna-se um grande monte. Então, temos que ter cuidado com comentários ou interpretações de comentaristas bíblicos que discordam com o que Daniel diz. Porque Daniel diz o sonho é certo e a sua interpretação correta, mostrando que tudo isso ali é correto. A pedra vem do monte, esse primeiro monte cai no esquecimento, destruído em Ezequiel 9, ninguém mais vai estar falando dos mornos, adventistas mornos, que não querem fazer reformas, que estão combatendo essa santa mensagem de Deus, desse primeiro monte, do qual é cortada a pedra, essa partícula, por exemplo, de milhões e milhões de adventistas, só uma pedrinha, só um grupinho pequeno, um número bem reduzido, que vai abraçar a mensagem de Daniel capítulo 2. Somente eles vão entender corretamente a interpretação correta do sonho. E desculpa a redundância. Somente eles vão entender isso aí. Somente. Só. Todos os outros vão dizer, não, essa pedra é Jesus, na sua volta, ele vai voltar. Aí Daniel vai dizer, ele volta e faz o quê? Ele enche a terra, né? Ele enche, né? Estabelece o seu reino e enche a terra, não é? Não. Ele volta, ele esvazia a terra. Ele esvazia. Né? Então, amados irmãos, cuidado com administradores religiosos. Os administradores religiosos, eles querem manter o seu cargo, o seu salário, eles querem, assim, eles zelam, eles cuidam, né, do seu ganha-pão. É o ganha-pão deles, né? É o seu trabalho, seu job.
Isso você vai encontrar na Universal, na Quadrangular. É o trabalho deles, né? De manter as suas ovelhas debaixo da sua influência, ensinando coisas que, segundo eles, são verdades. Porque são administradores religiosos, são líderes religiosos que querem manter a sua feligresia, querem manter enfim, os seus membros, né? Isso é normal. Né? Eles, com certeza, eles vão dizer, não, a pedra nós aprendemos através de comentaristas renomados, comentaristas bíblicos com PhD, de teologia, enfim, eles são inteligentes. Essa pedra é Cristo. Daniel vai dizer que não. Daniel diz que a pedra é o reino. Irmão Leonel prova que essa pedra é o reino, não o rei do reino. Daniel 2, verso 44 e 45. E de onde vem? Essa pedra vem do monte, não do céu, como diz muitos administradores religiosos que querem manter o seu salário, né? Manter as igrejas debaixo das suas influências. Isso acontece em todas as igrejas. Por isso você vai encontrar muitos administradores religiosos dizendo que o sábado foi abolido, que você pode comer qualquer coisa, mesmo que a Bíblia prova o contrário. Isso acontece. Então, por isso, nós devemos nos levantar contra esses administradores religiosos com críticas terríveis. Eles estão fazendo o seu trabalho e nós estamos fazendo nosso trabalho de livrar as ovelhas sinceras do Senhor das garras deles, das garras deles, com a verdade, não com ameaças, não com críticas, não com palavrões, não. Somente com a verdade. Basta você pregar o Escrito está. É o suficiente. Daniel diz que a pedra vem do monte. Comentaristas bíblicos dizem que vem do céu. Daniel diz que a pedra é o reino. Administradores religiosos dizem que essa pedra é o rei do reino, né? Enfim, contradizendo. Daniel diz que esse monte, santo monte ali, que é mencionado ali, o monte do Senhor, é o povo de Deus, Daniel 9:16. Só em Daniel você consegue, usando só o profeta Daniel, você consegue desvendar esse mistério. Que é bom, aliás, que não é mistério, né? É um mistério que foi revelado, né? O rei não entendia o mistério, e Daniel explicou, e Daniel interpretou. E mesmo com a interpretação de Daniel, alguns querem colocar mais interpretação sobre a interpretação. Administradores religiosos querem interpretar o que foi interpretado. Não, irmãos, para que interpretar aquilo que já foi interpretado? Porque ele diz, olha, o sonho é certo e a sua interpretação correta. Então, eu vou interpretar aquilo que já foi interpretado? Oh, meus irmãos, não. A pedra ao reino, nos dias desses reis, que são os nossos dias, é bem claro. Assim como tu observaste que a pedra foi cortada do monte. Aqui, ó, do monte. Do monte, não do céu. Não do monte Sião no céu. Também, senão ele teria dito isso. Ok, vamos finalizar agora com dois textos bíblicos. Um que está de Isaías capítulo 11 e outro está em Isaías capítulo 66. Ok, falando desse reino, que Daniel menciona ali, em Daniel 2:44, que é a mesma pedra, né? Isaías, com o mesmo sentido, diz assim: o lobo também morará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito, e o novilho e o leão jovem e a res juntos, e o menino pequeno os conduzirá, e a vaca e o urso alimentar-se-ão. Seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como um boi. E a criança que ainda mama brincará na cova de áspides. E a criança desmamada colocará sua mão na toca da cocatriz. Aí você vê 4 grupos de crianças. Um menino pequeno, um menino pequeno, uma criança que ainda mama, desmamada, né? E um outro menino meio grande já. Então, aqui, o que você vê? Todos brincando com bestas feras. E aí você vai dizer, irmão, onde é que acontece isso?
As pessoas vão dizer, no céu. Não, o profeta Isaías não está dizendo que o céu. As pessoas imaginam que o céu. É imaginação. Imaginação que eles botam no texto bíblico. Ah, irmão Leonel está querendo dizer que nós não iremos para o céu. Gente, vamos sim para o céu. Eu já mostrei para os textos para vocês. Olha, os textos aqui que vai para o céu. Aqui, ó. 1 Tessalonicenses 4. Vamos subir e encontrar o Senhor nos ares. Todos iremos no céu um dia, se formos fiéis até o final. E os que dormem no Senhor também ressuscitarão para ir com Jesus no céu. E assim a terra ficará esvaziada de todos os santos, ficarão só os ímpios mortos e os demônios entediados aqui. A terra ficará esvaziada de todos os santos, os mortos santos ressuscitam, os vivos, os santos vivos transformados em fechar e abrir de olho, e os ímpios que não aceitaram Cristo no alto clamor, aniquilados pela presença de Deus, pela última destruição, né? E a terra ficará esvaziada de todos os homens. E ficará somente com Satanás e os seus demônios, todos entediados aí. Com tédio. Porque não vai ter fazer, não terão nada para fazer. Para se matarem deles lá. Se entediar, para pensar durante 1000 anos. Oh, amados irmãos, tenham cuidado para não estar com Satanás na segunda ressurreição. Pelo amor de Deus. Que Deus me dê, eu, Leonel Joseph, que Deus me dê a sua graça, a sua misericórdia, para não estar com Satanás na segunda ressurreição. Misericórdia. Jesus vai levar todos os seus filhos para o céu, e a terra ficará vazia. Só que lendo Isaías capítulo 9, as pessoas acham que ali, olha, Isaías está descrevendo o céu. Não. Verso 9. Depois do verso 8, que fala da criança, que vai brincar até com cobra, eles não ferirão, nem destruirão em todo o meu santo monte, porque a terra, não o céu, a terra estará cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então aqui é o reino de Daniel 2, que vai se transformar em um grande monte, o santo monte do Senhor, aqui na terra, pouco antes da volta de Jesus. Pouco antes da volta de Jesus. Mas, irmão, não vai ter crianças pequenas na nova terra? Não, irmão, crianças pequenas não. Nem, muito menos crianças mamando. Se vai ter crianças mamando na nova terra, significa que eles passaram 1000 anos mamando lá, né? 1000 anos mamando, ou nasceu lá, no finalzinho dos 1000 anos, ou a mulher ficou grávida lá. Ficou grávida lá no céu, e deu a luz na nova terra. Ah, irmãos, pelo amor de Deus. Mas é isso que, mais ou menos, talvez sem querer, comentaristas bíblicos famosos pregam, dizendo que Isaías 11 trata-se de um evento lá no céu ou na nova terra. Oh, amados irmãos, não. Não haverá crianças mamando na nova terra. Não haverá recém-nascidas na nova terra, nem nascimento no céu. Não haverá casamento no céu, casamento, sexo, procriação, criança nascendo, criança mamando, nem no céu, nem na nova terra. Então, Isaías 11 é o mesmo acontecimento da pedra de Daniel 2. No dia desses reis, nos dias deles, o Senhor levanta um reino. E esse reino, todos aqueles que estarão ali, inclusive os animais, não ferirão uns aos outros e nem ferirão até as crianças. Pode ficar despreocupados, eles vão brincar com as crianças. E se você ouve, se você vê uma cobra perto do teu filho, tu dá, até perto de você, mas muito menos perto de um bebê, de uma criança pequena. Tu grita, aí tu dá um pulo, pega um pau para matar a cobra. Mas logo em seguida, no estabelecimento do reino, algo que para muitos parece totalmente contrário. Tudo isso vai acontecer agora, no estabelecimento do reino na Palestina. Na terra de Canaã. Ah, mas, irmão, não acredito, isso não está na Bíblia. Está na Bíblia. Você não acredita. Mas que falar que não está, está. Ó, irmão, você está mal interpretando os textos. Então, por favor, me dê a interpretação correta aí. Interpreta melhor para nós e nós vamos pegar a nossa interpretação da vara
e jogar no lixo. Mas você primeiro tem que derrubar essa interpretação com a própria Bíblia. Pegue a Bíblia e derrube a interpretação. Prove para nós que haverá criança mamando no céu ou na nova terra. Prova que vai haver crianças desmamadas na nova terra. Aliás, o grande conflito, né, no finalzinho do livro, o grande conflito da serva do Senhor, Ellen White, ela diz que vamos crescer durante o milênio. Ou seja, no início vai subir pequenos, mas 1000 anos vamos crescer. E ela bem claro, juntamente com a Bíblia, usando os textos de Mateus, do próprio Senhor Jesus, ela diz que não haverá casamento, não vai haver nascimentos nos céus, na nova terra, não vai haver, não haverá. Então vamos ler de novo Isaías 11, 6, agora vou continuar até o 12. Preste atenção. O lobo também morará com o cordeiro, e o cordeiro se deitará com o cabrito, e o novilho e o leão jovem a res juntos, e o menino pequeno conduzirá. O menino pequeno, né? Os conduzirá. E a vaca e o urso alimentar-se-ão, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como um boi. E a criança que ainda mama brincará na cova da áspide, e a criança desmamada colocará sua mão na toca da cocatriz. Eles não ferirão. Quem fere aí nesse texto? Quem esses eles? O que pode ferir? O leão, o urso, o leopardo são animais ferozes. Então, eles não ferirão, nem destruirão em todo o meu santo monte, porque a terra estará cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Em comentários bíblicos, Ellen White comentando o ato clamor de Apocalipse, capítulo 18, né, comentando Apocalipse 18 ali, no comentário bíblico adventista, volume 7, né, ela vai dizer que como as águas cobrem o mar, algo que acontece no alto clamor, pregação do evangelho, antes do fechamento da volta da graça e antes da volta de Jesus. Então, não tem nada a ver com milênio, nova terra, irmãos, são textos que vão se cumprir durante a pregação do evangelho. E o verso 10 vai confirmar que a serva do Senhor tem toda a razão quando ela aplica o cumprimento desse conhecimento que vai encher o mundo como as águas cobrem o mar durante o alto clamor. Isaías concorda. E naquele dia haverá uma raiz de Jessé, a qual erguerão com a bandeira do povo. A ele os gentios buscarão e seu descanso será glorioso. Então os gentios vão buscar Jesus nessa ocasião. Quando Deus estabelecer o seu reino ali, é o lugar onde ele vai reunir a grande multidão. Milhões e milhões e milhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas reunidos ali. Por isso a pedra começa pequena, com 144 mil, e vai crescendo até encher todo mundo. Vai encher, o reino vai ser um grande monte, ou seja, um grande reino. Verso 11. E acontecerá naquele dia que o Senhor colocará sua mão novamente, uma segunda vez, para resgatar o remanescente do seu povo, o qual sairá da Síria, e do Egito, e do Patros, e de Cuxi, de Elão, e de Sinai, de Amate, e das ilhas do mar. E ele erguerá uma bandeira para as nações. Amém. Glória a Deus. Irmãos, como você pode dizer que isso vai ser no céu, ou na nova terra? Não, irmãos, isso vai acontecer agora. Deus vai levantar uma bandeira para as nações e reunirá os desterrados de Israel e ajuntará os dispersos de Judá desde os 4 cantos da terra. Amém? Amém, irmãos? Você está entendendo isso aí? Se você está entendendo, dá uma joia aí, irmãos. Aí, mesmo que eu não estou ouvindo, pode dizer amém, glória a Deus, porque é isso que vai acontecer, irmão. É isso que vai acontecer, amém, amém. Louvado seja Deus para isso, porque Deus vai cumprir essa maravilhosa profecia em nossos dias. Agora, vamos em Isaías 66 para finalizarmos. Portanto, eis que o Senhor virá com fogo e com suas carruagens, e com redemoinho, para executar a sua ira com fúria, e a repreensão dele com chamas de fogo. Porque pelo fogo e pela sua espada o Senhor pleiteará com toda a carne, e os mortos pelo Senhor serão muitos. E eu colocarei um sinal entre eles, né? Aqui no verso 15 e 16, de Isaías 66, ele vem fazer um juízo. Ele vem fazer um juízo e muitos não vão poder subsistir. E os mortos pelo Senhor
serão muitos. Ora, olha só o que diz no verso 19. E eu colocarei um sinal entre eles e enviarei aqueles que deles escaparem as nações, a Tarsis, Pur, Lude, que antesam arco, para Tubal e Javã, para as ilhas bem longe, e que não têm ouvido minha fama, nem têm visto minha glória. E eles anunciarão minha glória entre os gentios. Amém. É o mesmo evento ali de Apocalipse 18, né? O alto clamor sai da boca meu, que os escapados do juízo, de capítulo 15, do verso 15 e 16, vão fazer. E esses escapados são aqueles que foram cortados ali do monte, uma pedra sendo lançada às nações, uma partícula. Agora, veja o que essa pedra, o que esses escapados vão fazer no verso 20. E eles trarão todos os vossos irmãos para uma oferta ao Senhor, proveniente de todas as nações, amém, sobre cavalos em carruagens, liteiras, sobre mulas e sobre dromedários, para o meu santo monte Jerusalém, diz o Senhor. Para onde eles vão trazê-los? Meu santo monte Jerusalém. Amém. E daí, irmãos, aí você entende porque Daniel viu, diz assim, olha, e a pedra que golpeou a imagem tornou-se um grande monte que preencheu toda a terra. Amém, irmão. A terra vai encher a pedra vai encher a terra com algo. A pedra vai encher a terra com algo. E esse algo é o conhecimento do Senhor. Ela vai crescer, 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 recebendo a grande multidão proveniente de todas as nações. Essa é a interpretação sólida, verdadeira. A única interpretação que bate certinho, né? Que bate certinho, bem certo com a interpretação de Daniel. Certo o sonho e correta a sua interpretação. O sonho é certo, ou seja, vai acontecer. E a interpretação que Deus deu para seu profeta vai acontecer, porque é uma interpretação inspirada pelo poder do Espírito Santo. Pois é, Isaías viu a mesma coisa. Ele viu a mesma coisa. Né? Vou trazer todos os vossos irmãos para o meu santo monte Jerusalém, diz o Senhor, como os filhos de Israel. Que esses filhos de Israel, na reta final, esses filhos de Israel são os 144 mil, porque João, em Apocalipse 7, verso 4, diz, e ouvi o número daqueles que foram selados, e foram selados 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Como os filhos de Israel trazem uma oferta, é um vaso limpo à casa do Senhor. Então, esse foi o tema de hoje, né, que fala sobre a pedra de Daniel. Desculpe as interrupções, né, por causa da chuva. Já parou? Mas deu para entender. Primeiro, vemos fazendo um resumo rápido aqui para vocês, vemos que a pedra de Daniel não é Jesus na sua volta. Bem claro. É o reino que esmiuça os outros reinos nos últimos dias. Jesus também é chamado a pedra angular, a principal pedra de esquina. Jesus, geralmente na Bíblia, é chamada de rocha, a rocha da nossa salvação, a rocha sobre a qual é edificada a igreja. Os cristãos também são pedras vivas. A igreja também é comparada a uma pedra esmagadora. A mesma pedra de Daniel 2, viu? A mesma. A mesma. Veja em Zacarias capítulo 12, verso 3, naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, e todos os que a carregarem serão cortados em pedaços. A mesma coisa que faz a... Então, se a pessoa que estava duvidando, não, a igreja não é comparada a uma pedra. Aqui Zacarias está dizendo. É Jerusalém comparada a uma pedra, que corta em pedaços. E Jerusalém não é Cristo. Jerusalém é a igreja de Cristo. Então, Cristo é a pedra angular, sim, não tem problema, é a rocha, sim, pedra angular, é a rocha, nós cristãos como pedras vivas, e a igreja também é uma pedra esmagadora. Pois é, está na Bíblia. Então, não é invenção da vara do pastor, não, é palavra de Deus. Aliás, a vara do pastor não inventa nada. Agora, muitos administradores religiosos
acusa na vara de heresia. São os administradores da igreja, aqueles que administram seu salário, seu ganha-pão. E nós respeitamos eles porque qualquer um faria, né? Porque a pessoa tem que defender o seu feijão e arroz. Mas defenda com a palavra. Fica mais decente, você defende seu ganha-pão com a palavra de Deus. Não com mentiras, não com críticas. Aqui eu não estou criticando ninguém. Mas eu entendo que na Igreja Batista acontece. Na quadrangular acontece. Os administradores de igrejas, eles defendem o seu salário, né? Porque vivem disso aí. Mas agora não diga, não ensine que a igreja não é a pedra. Zacarias diz que é. Jesus é a pedra? Sim, é a rocha. Nós também somos pedras vivas? Sim. A igreja é a pedra a reta final que vai esmagar esses reinos? É, também. Uma invenção, irmãos. Isso não é novo também. Não é novo. Não é algo novo. Então, não seja... o meu apelo agora é que você não siga nenhum ser humano, seja quem for. Aliás, não me siga a mim. Não quero seguidores. Eu quero companheiros de luta que jejuam comigo, faz vigília, que cantamos juntos, porque todos seremos julgados. Então, não coloque a esperança de você em administradores religiosos, em seres humanos. Todos somos falhos. Todos os homens, menos Jesus. O único ser que pisou aqui, que nasceu aqui, que não cometeu erro, uma excelência perfeito é Cristo. Eu não sou modelo de vocês. Eu não sou alguém buscando like nas redes sociais, querendo fazer barulho, criticando administradores religiosos, ou criticando líderes religiosos. Não. Eu estou aqui com uma mensagem vinda do Papai do Céu. Que Deus revelou desde 1929, quase 100 anos atrás. Quase 100 anos atrás. Que líderes religiosos fizeram tudo para esconder de vocês aqui, da língua portuguesa. Então, eu não sou alguém buscando aplausos de vocês, pelo amor de Deus. Estou aqui apresentando o que os profetas falaram. E, gente, não adianta que certos líderes tentem bloquear essa mensagem. A palavra de Deus é invencível. O ser humano pode morrer igual, Zacarias já morreu, mas Deus manteve a palavra de Zacarias como se fosse algo que foi escrito ontem. Uma profecia de mais de 2.500 anos. E estamos lendo como a viva palavra do Senhor. Aliás, ele começa a profecia dizendo: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Aleluia. Que lindo, que lindo, 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 lindo. Lindo, lindo, lindo. Que mensagem tão maravilhosa, irmãos. Que mensagem maravilhosa. Então, essa pedra esmagadora é a mesma pedra de Daniel. Vemos que Jesus, a pedra angular, na sua volta, vai esvaziar a terra. Vai esvaziar a terra. Via a terra formas vazias, e as obras na terra serão queimadas, os ímpios vão ser eliminados, somente a terra ficará com os demônios, sem nada para fazer, ninguém para tentar. Os santos todos festejando com Jesus, todos os santos, durante 1000 anos. Amém, irmãos. Não haverá crianças mamando na nova terra, como Isaías prova, não é nova terra, as pessoas acham que é nova terra. E essa pedra não vem do céu, vem do monte, olha aqui, no monte. Enfim, você vai ser enganado a partir de hoje, ao ouvir essa mensagem, você vai ser enganado porque quer. Você vai ser enganado por comentaristas bíblicos, né, em dizendo do céu, porque você vai querer. Você vai ser enganado voluntariamente. Ou você pode ser alguém covarde e vai se calar, dizer, não vou falar nada, porque se eu falar,
Pode ser que alguns líderes religiosos começam a me perseguir, então é melhor ficar calado. Ou melhor dizer que sim, sim, é verdade, vem do céu. Como Daniel diz que ele vem do monte. E a pedra na terra, não voando, não nos ares, mas na terra, torna-se um grande monte que enche toda a terra. Que Deus os abençoe. Amo vocês de coração. Eu quero muito que vocês, que todos nós, façamos parte desse exército simbolizado aqui pela pedra e vai abalar o mundo com a palavra de Deus. Aliás, não vamos tomar em armas, em bombas, revólver, fuzis, não, não, não. A nossa é a palavra de Deus. Mas como essas nações vão ser visitadas? Como? Como assim? Eles vão se levantar contra o estabelecimento do reino, contra o movimento do segundo êxodo. Então, todos os acãs na igreja que se levantam contra essa mensagem do segundo êxodo serão eliminados igual que foram eliminados todos os rebeldes. Nenhum deles, e o Acã, morreu logo na fronteira da Terra Santa. Foi exterminado, ele e a sua família. E também todas as nações que ousaram se levantar contra o santo povo de Deus, enquanto Deus estava liderando eles, todas as nações também foram eliminadas. Então, amigo, meu querido irmão, pelo amor de Deus, não combata essa mensagem. Não diga que não está na Bíblia, porque ela está na Bíblia. E não se coloca na categoria dos Acãs ou na categoria das nações rebeldes que não queriam que Israel se estabelecesse na Terra Santa. Porque acima deles, Deus estabeleceu o reino do povo de Israel. Sim, Deus fez isso, porque Ele é soberano. Ele é soberano. Nós servimos um Deus todo-poderoso. Não existe força no mundo e no universo inteiro capaz de resistir e desfazer os planos eternos de Deus para salvar a humanidade. Ele vai cumprir os seus planos gloriosos para salvar a humanidade. E ai de nós, oh sim, irmão, ai de nós, iludidos ou enganados por administradores religiosos, por líderes religiosos, que defendem o seu feijão e arroz, que defendem as suas teorias, que têm medo de se posicionar ao lado dos profetas de Zacarias, Daniel, Isaías, Jeremias, todos os profetas da própria Ellen White. Aí de nós se começamos a dizer, é verdade, essa mensagem não está na Bíblia. Ela está na Bíblia. Essa mensagem está sendo, esses textos bíblicos estão sendo distorcidos. Então, apresente para a nossa verdadeira interpretação. Apresente que no novo céu, na nova terra, vai ter crianças mamando. Apresente que essa pedra vem do céu. Essa pedra nos pairando no ar, aí vai encher toda a terra. Não, irmão, não, não, não. Jesus, na sua volta, não vai pisar aqui. Mas aqui a pedra quebra a estátua e se transforma um grande monte aqui na terra. Um grande reino. Um grande reino. Sem nenhum Acã. E nenhuma nação, seja Rússia, China, Canadá, Estados Unidos, seja quem for, nenhum povo gentílico, nenhuma nação poderá resistir ao poder desse monte de Deus, desse santo monte de Deus, o refúgio para os 144 mil e a grande multidão. Mas se você tem alguma interpretação mais correta, provando que a pedra assim vem do céu, que essa pedra é Jesus, em vez de ser o reino, é o rei do reino. Se você tem informação que vai ter crianças mamando sim na nova terra, crianças pequenas brincando com os leões ali, na nova terra, venham, eu quero ver. Prove que essas crianças ou nasceram na nova terra, ou no finalzinho do milênio nasceram lá no céu, né? E talvez houve um sexo lá, né? Um casamento lá, né? Nasceu lá, né, irmão? Oh, amados irmãos, até quando você vai estar dividido entre dois pensamentos? Entre os pensamentos santos dos profetas, da palavra de Deus, e os pensamentos de comentaristas bíblicos, pensamentos de administradores religiosos, administradores de igrejas.
Até quando você vai ficar entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, siga Ele e se posicione ao lado da sua poderosíssima palavra, que esmiuçará toda a heresia. Mas se Baal é teu Deus, então se coloca ao lado dos seus administradores religiosos. Que Deus os abençoe ricamente e vamos fazer a oração para finalizar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu. Quão grande e admirável é o teu nome. Quão poderosa é a tua palavra. Ainda bem temos um Deus como o Senhor Deus. Muito obrigado, Pai. Os homens se levantaram contra ti, Senhor, contra a tua palavra, dizendo que essas profecias não vão se cumprir. A pedra vem do céu. Isaías 11 é a nova terra. Enfim, Senhor, quando os textos bíblicos e proféticos do Espírito de Profecia provam o contrário, todo acontecimento de Daniel é aqui na terra. E a pedra foi cortada do monte na terra. E essa mesma pedra há de crescer e se tornar um grande monte na terra. Oh, Senhor Deus, quantas heresias sendo pregadas por líderes religiosos como verdade, enganando tuas ovelhas. Por isso pedimos encarecidamente, Pai querido, em nome de Jesus, faça chegar essa mensagem aos teus fiéis aqui no Brasil. Faz com que alguém mande esse áudio que está sendo gravado agora. Mande esse vídeo. Mande algo para despertar essas ovelhas iludidas e enganadas por administradores de igrejas que defendem com dente e unha o seu salário, não a tua verdade. Seu status, seu salário, sua posição, suas teorias, mas não a tua palavra santa e pura. Oh, Senhor Deus, tenha misericórdia do teu povo, da tua amada igreja. Sela os 144 mil. Cumpre realmente, Senhor, a profecia da pedra sendo cortada ali do monte e resgatando a grande multidão, tornando-se outro grande monte. Nós te amamos porque o Senhor revelou essa verdade para nós, quase 100 anos atrás. E líderes religiosos fizeram tudo para abafar, destruir, esconder, distorcer, ameaçando todos aqueles que se posicionam ao lado da poderosa verdade revelada na vara. Mas chegou até nós, chegou até o Brasil agora, e os países de língua portuguesa na África. Tenha misericórdia de nós e da tua obra, e perdoa todos os nossos pecados. Sela-nos com teu selo para fazer parte dos 144 mil. Este é teu desejo e também é o nosso. Nós oramos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor Deus. Amém, 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 irmãos. Agora vamos liberar os microfones. Fiquem à vontade se vocês tiverem perguntas sobre o assunto. Fiquem à vontade. Se você tiver também uma interpretação, Amém. fiquem à vontade também. Ah, não, irmão, eu tenho uma interpretação melhor. Agora, Glória a Deus. melhor. Então, fica à vontade. Essa é a apresentação. Amém. Neste Deus, Amém. Glória a Deus. Ô, irmão Leonel, esse foi gravado? Oi? Isso que o irmão falou, essa palavra que o irmão falou foi gravada, irmão Leonel?